Fala, meus amigos. Agora são 38 minutos do segundo tempo. O São Paulo acabou de tomar o terceiro gol do time do Vasco. Eu não vou assistir o resto do jogo porque eu queria... Não vai acontecer nada, né? Lógico que não. Mas mesmo que aconteça, eu acho que eu vou expressar uma opinião aqui. E eu gostaria muito que você deixasse a sua. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é muito importante que você responda para mim, para eu tentar entender. Eu criei o canal em 2017. Em 2017, o São Paulo vivia uma fase, né, simplesmente, acho que era o início, já era mais ou menos no meio da pior fase da história do São Paulo, e eu criei o canal sempre para não ter um infarto, para não ter pra não morrer cedo. E eu me lembro, desde o começo do canal, desde 2017, algumas palavras, alguns termos que eu uso aqui ficaram muito marcados para mim. Por exemplo, eu sempre falei lá atrás, em 2017, que o São Paulo era um clube sem comando, que vinha do Aidar, que passou pelo Leco, né? A gente chegou na época do Leco. Eu sempre falei que o São Paulo era um time onde a incompetência reinava, né? Um monte de incompetente exercendo cargos importantes num dos maiores clubes do Brasil. Um verdadeiro cabide de emprego, aquela troca de favores, né? Você coloca gente incompetente, mas que tem influência no conselho, aí o conselho te ajuda a se eleger com os conselheiros vitalícios e aquele, né? Eu sempre falei muito, desde 2017, da postura ou da falta de postura de jogadores, treinadores, dirigentes. Vocês estão aqui comigo, as pessoas mais velhas do canal aqui vão lembrar. E eu queria fazer uma pergunta para você, sinceramente, que você me responda sim ou não, é só isso, sim ou não. De 2017 para cá, mudou alguma coisa no São Paulo? Verdadeiramente mudou alguma coisa disso tudo que eu falei aqui? Na minha opinião, gente, e é só a minha opinião, você tem a sua, você tem todo o direito de expressar aqui, na segunda-feira a gente vai fazer o comentário. Na minha opinião, não mudou absolutamente nada. Em algumas situações, a coisa ficou pior. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. A Copa do Brasil, para mim, foi um milagre. A Copa do Brasil foi uma conjunção de fatores que nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer. O time jogar do jeito que jogou, no limite de todos os jogos, a chegada do Dorival, o Palmeiras no pior momento do Abel Ferreira, o Flamengo querendo derrubar o técnico, o Corinthians numa fase ruim. Aquilo nunca mais vai acontecer. A Supercopa eu nem considero, que para mim aquilo foi um jogo que valia a taça, eu não estou nem considerando. Mas mudou alguma coisa para você? Mudou alguma coisa? Hoje, com o Júlio Casares, o São Paulo é um clube que tem comando agora? O presidente do São Paulo está lá nos Estados Unidos, que nem um bobo alegre, um pavão, tirando selfie, 300 selfies com a camisa da seleção brasileira. Você acha que o time do São Paulo, a instituição, tem comando? Quem ele deixou no lugar é um senhor chamado Carlos Belmonte, ou seja, é o Belmonte que está tomando conta do São Paulo. O Belmonte, e eu vou te perguntar outra coisa, você confia no Belmonte como gestor de um clube de futebol? Eu sempre falei da falta de cobrança, né? Da falta de cobrança. Desde a época de Nenê, Diego Souza, os caras que comandavam o clube, os caras que faziam o que bem entendiam e não tinha cobrança. O São Paulo perdia clássico, no dia seguinte tinha fute-mesa na segunda-feira. Tem cobrança hoje? Você acha que alguém no São Paulo hoje vai cobrar esse time sem vergonha que entrou em campo hoje? Você acha que esses caras vão ser cobrados? Você acha que dentro do São Paulo alguém tem moral para cobrar esses jogadores? Ou capacidade, ou coragem, ou vontade de cobrar esses jogadores? Então, meus amigos, se a gente for analisar friamente, nada mudou. E sabe o que é pior? O que é pior é que algumas coisas estão pior. A base está pior. O São Paulo Sub-20 é lanterna do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os caras conseguiram destruir a base do São Paulo, que sempre foi motivo de orgulho, né? Era o patrocinador master que tirava o time do buraco. Você acha que hoje o departamento médico do São Paulo melhorou? Você acha que melhorou? Fizeram mudanças, o Refis Plus. Você acha que mudou, sinceramente? Você acha que vai mudar alguma coisa
com as pessoas que estão lá dentro, querendo se perpetuar no poder, como esse Júlio Casares e todos esses caras que estão do lado dele? Você acha que vai melhorar? E sabe o que é pior para mim? O que é pior de tudo? O DNA do fracasso, o DNA da derrota, o DNA da covardia, o DNA da bunda molice, está enraizado nesse clube. Infelizmente, ficou enraizado no São Paulo Futebol Clube de uns anos para cá. Nunca foi assim. Mas de uns anos para cá, esse DNA está escancarado na instituição São Paulo Futebol Clube. E sabe por que não vai mudar? Porque para mudar é preciso ter gente séria trabalhando no São Paulo. É preciso ter gente preocupada com o São Paulo. Não preocupado em massagear o próprio ego. Não preocupado em comandar uma instituição para satisfazer o próprio ego. A gente sempre reclamou aqui das contratações inexplicáveis de Aidar, de Leco, tanto dinheiro jogado fora que foi no São Paulo. Mudou alguma coisa? Me explica 10 milhões no Michel Araújo. Me explica a renovação de contrato de jogadores medíocres por 3, 4 anos. Me explica a contratação do Rames Rodrigues. Então, meus amigos, nada mudou. E hoje, durante a transmissão de Vasco e São Paulo, eu tive a certeza que não vai mudar. Eu tive a certeza que eu tô certo. Não sei se vocês assistiram o jogo. O repórter da transmissão do Premier falou, repetiu o seguinte diálogo entre o jogador Sabino, o grande Sabino, o vitorioso Sabino, mais uma contratação inexplicável. O Sabino, gente. O Sabino, uma conversa entre o Sabino e o preparador físico do São Paulo. O preparador físico do São Paulo mandou ele aquecer e ele respondeu: porra, você fica me mandando toda hora para um lugar? E o preparador físico do São Paulo respondeu para ele: fica aí então, não sou eu que jogo. Aí o Sabino levantou a bunda dele do banco de reservas e foi aquecer. Você quer mais retrato de tudo aquilo que eu falei desde o começo do vídeo? Você quer o retrato do São Paulo Futebol Clube que eu acabei de dizer? Não é a cara disso que aconteceu com o Sabino? Esse diálogo entre o Sabino e o preparador físico do São Paulo não é exatamente, não mostra exatamente o que se transformou o São Paulo Futebol Clube? O grande Sabino. Sabe por quê, gente? O que acontece? Como o DNA do fracasso e da bunda molice, da falta de comando, da covardia, do comodismo, já está enraizado nesses jogadores. O jogador que chega aqui, qualquer jogador, ele se influencia por essa energia podre que existe no São Paulo. Então você pode trazer o jogador que for, o futebol dele vai acabar no São Paulo. Ele vai ganhar muito dinheiro, mas o futebol dele vai acabar. Porque o São Paulo é isso aí. Eu queria muito agradecer ao grande Sabino, porque o Sabino, ele colocou uma pedra do que é o São Paulo. Ele mostrou o que é o São Paulo e colocou uma pedra em qualquer esperança que eu poderia ter de ver o São Paulo gigante de novo. Vocês têm ideia de quanto tempo demora para um jogador como o Sabino nunca nem chegar mais perto do São Paulo? Um jogador com a mentalidade como essa, que é igual a de todos os outros. Não é só do Sabino, não. É de todos os outros. Você tem ideia de quantos anos isso são necessários para que isso mude? Quantos presidentes, quanta gente competente, quanto profissional bom tem que ter por tantos anos para que isso mude? Então, meus amigos, hoje, para mim, do jeito que as coisas aconteceram, e esse diálogo do Sabino, para mim, vai ficar para sempre na minha memória como a vergonha que é o São Paulo Futebol Clube. A vergonha que o São Paulo Futebol Clube se transformou. A gente se transformou nisso aí, onde o zagueiro Sabino não quer aquecer. Enquanto isso, o Vasco acaba de fazer o quarto gol. O quarto gol. Enquanto isso, o Vasco faz o quarto gol, aquele patético presidente do São Paulo
aquele pavão ridículo, aquele bobo alegre, tá tirando selfie nos Estados Unidos com a camisa da seleção brasileira. É isso. Me desculpem os desabafos, eu tô de saco cheio, mas eu agradeço muito o que aconteceu hoje. Agradeço muito ao Sabino, que fez eu cair na real do que é o São Paulo Futebol Clube hoje, do que se transformou, no que se transformou o São Paulo Futebol Clube. O DNA do fracasso, da incompetência, da falta de vergonha na cara, da falta de coragem, da falta de comando, da falta de gente competente, está instalado dentro dessa instituição. E não vai sair. Não vai sair. Fiquem com Deus. A gente se encontra na segunda-feira. Eu vou postar o vídeo um pouco mais cedo, porque eu vou participar do Arquibancada Tricolor, segunda-feira, 7h30, no canal deles ao vivo. E se preparem que lá a gente vai continuar falando sobre isso aí, tá? Deixa a sua opinião, deixa seu like. A gente fala com calma depois sobre o jogo. Eu não vou falar, é uma vergonha, estou envergonhado. E a gente se encontra na segunda-feira. E amanhã tem QG Tricolor. Se eu tiver estômago para fazer o QG com os meus amigos, peço até desculpa para os meus amigos, porque a palavra que me define hoje é nojo. Eu tô com nojo desses caras, todos eles, todos. Do presidente ao último jogador. Eu tenho nojo desses caras, nojo que esses caras hoje representam a instituição que eu tanto amo. Fique com Deus, gente.